Colega médico, eu sei que muitos de vocês ficaram curiosos para entender como que esse uso terapêutico do anestésico local pode mudar a tua rotina no consultório, atuar em diversas doenças. Como é que pode uma estratégia atuar em diversas doenças? E aí a gente vai pensar, o que tem que ter uma abordagem, uma estratégia para ela atuar nas mais diversas especialidades, órgãos e situações do corpo? Precisa ter algo em comum. Ela precisa atuar, precisa agir em um denominador comum. E qual seria um denominador comum dos processos inflamatórios e até dos processos tróficos, degenerativos do nosso organismo como um todo? O que seria algo que participa de todos esses processos? Quais estruturas, ou quais sistemas, ou quais vias participam de todos esses processos ao mesmo tempo? Uma via estratégica que eu vou convidar a vocês, aliás, que eu vou reapresentar a muitos de vocês, porque para muitos de nós isso ficou lá atrás na academia, lá atrás na faculdade, é o ilustre e desconhecido sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo recentemente vem sendo alvo de inúmeras pesquisas mundo afora, porque já está mais do que claro a sua importância, o seu papel central nas mais diversas situações de saúde, o seu papel estratégico nisso. Mas ainda não está incorporado na nossa prática diária o conhecimento de como manejar esse sistema. Pensa, agora enquanto você está me ouvindo, teu coração está batendo, tua circulação está acontecendo, tua tireoide está secretando os seus hormônios, você está pensando, sentindo alguma coisa, me escutando, processando todas essas informações enquanto os rins estão filtrando, enquanto o fígado está funcionando. Tudo isso, todas essas informações, todos esses sinais chegam ao teu cérebro, chegam ao teu sistema nervoso central e de lá tudo isso é organizado e gera impulsos eferentes, gera ordens para o sistema. Então essa coordenação de milhões de impulsos, de milhões de informações ao mesmo tempo e ainda mais orquestrando respostas em tempo real de todos os nossos órgãos. Um barulho que você ouve aqui fora de um carro, uma freada, já põe teu coração, já acelera, já libera adrenalina no seu sangue, já inúmeras reações, o teu intestino já vai travar, muitas reações vão acontecer em tempo real para responder aos estímulos que você está aqui. E esse grande maestro é o sistema nervoso autônomo. E ele é o denominador comum também dos processos patológicos. Não estou dizendo que ele é causa. E muitas vezes a irritação do sistema nervoso é causa do processo patológico, mas essa é outra conversa que eu não vou trazer hoje. Mas em muitas outras vezes não é a causa, mas é o transmissor daquela informação. Pensa, o sistema nervoso está em todas as partes do corpo, com algumas exceções, mas ele está presente, ele tem monitores, ele tem dendritos dos seus neurônios, principalmente do sistema nervoso simpático, em todos os tecidos do nosso corpo, monitorando essa atividade, tanto de maneira aferente quanto eferente. O sistema está ali coordenando, vai por todas as artérias e arteríolas, monitorando e coordenando quanto que vai ser de abertura desses vasos, para nutrir um tecido ou não. E, gente, talvez a gente não tenha a dimensão correta disso, mas os fisiologistas do final do século XIX já mediram tudo isso e talvez o nosso olhar tenha sido desviado ao longo dos anos, mas o simples fato de você nutrir mais um tecido ou não significa o trofismo melhor desse tecido ou não, significa a saúde desse tecido ou não. Então a coordenação desse sistema, a integração de todos esses impulsos é de extrema importância para o teu equilíbrio de saúde, para a manutenção da homeostase, para a manutenção da alostase, né, da adaptação contínua com os desafios que a gente enfrenta no dia a dia. Então você não acha que seria bem estratégico se a gente conseguisse
conversar com esse sistema para que ele prestasse mais atenção, ele recebesse e enviasse as informações necessárias que tal órgão ou tal tecido precisa para manter-se sadio. Mesmo frente a uma infecção, mesmo frente a um agressor externo, a manutenção, a sinalização imunológica do processo inflamatório, o sistema nervoso participa. A ativação de macrófagos, o sistema nervoso participa. E por outro lado, a desativação da inflamação. Já está mostrado, por exemplo, animais vagotomizados, que eles são muito mais sensíveis à inoculação de endotoxinas, por exemplo. Você inocula toxina num animal vagotomizado, ele tem uma inflamação desenfreada. Então também o processo de frear o processo inflamatório, frear e circunscrever e limitar o processo àquela região, àquele órgão, para que essa inflamação e as suas citocinas, interleucinas circulem por todo o corpo, causando um choque séptico ou coisa parecida, também tem a participação fundamental do sistema nervoso autônomo. E esse cara, olha, vocês me corrijam se isso não for verdade, mas ele é esquecido. A gente aprende o sistema nervoso autônomo lá na faculdade e depois aprende simpático parasimpático. Faz o coração ir mais rápido, mais devagar, a pupila abrir ou fechar, né? Aprende simplesmente as funções mecânicas, função respiratória, brônquio, né? Broncodilatar, broncoconstrição, mas a gente não aprende o papel fisiológico dele, o papel estratégico dele, principalmente estratégicas terapêuticas para atuar nesse sistema. E isso é demais, isso é assim, é de explodir a mente, tá? É mind-blowing, como a gente fala. Porque é algo que é uma carta que não estava na mesa, é um recurso que você não estava usando e pode começar a usar para o bem do seu paciente, para o bem da sua arte médica. Os seus resultados mudam quando você usa esse pilar da fisiologia. Mas aí vamos para o outro ponto. Como eu atuo e influencio esse pilar da fisiologia? Com que linguagem eu converso com esse maestro que está coordenando tudo agora? E isso começou a ser visto desde também do final do século XIX, começo do século XX. Foi visto que o uso dos anestésicos locais produziam mais do que simples anestesia. Spies foi um médico que observou que os processos inflamatórios eram diminuídos com o uso do anestésico local e não por efeito farmacológico da droga, mas por uma regulação do sistema nervoso que coordena aquele processo inflamatório. Eu sei que isso pode ser novo, isso foi novo para mim há 8 anos atrás, mas entender esse outro pilar da fisiopatologia da inflamação, e não só da inflamação, de diversas outras coisas, entender esse pilar é disruptivo para o médico, é disruptivo para a terapêutica médica. Isso precisa voltar para a mesa, voltar à pauta com força, para que as pesquisas disparem nesse sentido. Porque os resultados clínicos de consultório são surpreendentes, mas a gente precisa de números, a gente precisa multiplicar esse conhecimento. E é isso que eu estou fazendo aqui. Então, a linguagem de a gente atuar no sistema nervoso, uma linguagem simples, uma linguagem de baixo custo e uma linguagem, assim, muito eficiente, é o uso do anestésico local. Lidocaína pode ser, procaína pode ser. A maioria dos médicos que conhecem a terapia neural prefere a procaína porque tem menos efeitos adversos, a duração, a meia-vida dela é mais curta, então a metabolização dela é plasmática, não precisa metabolização hepática, renal, como a lidocaína. Os metabólitos da lidocaína, ela tem alguns metabólitos que são tóxicos em altas doses, né? Tem alguns até com suspeita de serem carcinogênicos em altas doses, então para quem vai usar isso no dia a dia, a gente prefere a procaína, que o metabólito dela é PABA, é vitamina B10 e colina, né, que são metabólitos fisiológicos tranquilos.
E veja como é interessante, o anestésico atua no sistema nervoso autônomo com um efeito como um desfibrilador. Ele dá uma carga naquele nervo, então o sistema que pode entrar num looping disfuncional, a gente vê muito isso em dor crônica, né? Dor crônica começa a acontecer um looping, uma sensibilização central, um looping de dor e inflamação que foge de uma regulação mais apurada, foge de um controle mais austero daquilo. E começa aquele looping, inflamar por inflamar, os limiares baixam e qualquer estímulo, por mais fisiológico que seja, desencadeia a dor. Então perde o limiar de dor. E o anestésico, ele vai lá e é como um desfibrilador nesse neurônio, nesses nervos que não estão funcionais, não estão com limiar digno, com limiar original. Ele dá uma carga, o nervo hiperpolariza e depois bomba de sódio, potássio, o nervo se despolariza e tende a voltar para a voltagem de membrana original. Eu sei que isso aqui, né, a gente está voltando para a fisiologia lá do segundo ano da faculdade, mas isso é importantíssimo porque a gente tem uma droga barata, fácil de adquirir e que pode atuar no sistema nervoso autônomo de uma maneira muito simples e devolver para o sistema a capacidade dele monitorar e regular os seus próprios processos. Isso é genial. Eu não estou injetando uma droga para cada doença, uma droga para cada finalidade que eu quero que o sistema nervoso faça. Eu não estou, se o intestino, uma constipação intestinal ou uma diarreia, uma hipermobilidade intestinal, eu não vou atuar com drogas diferentes no sistema nervoso. Eu uso uma droga inespecífica, que é o anestésico local. O anestésico é inespecífico, ele só desfibrila, vamos dizer assim. Ele só é um efeito reset. Ele vai lá e dá uma carga no nervo e o sistema nervoso por si só, ao processar o anestésico, ao retornar a sua voltagem, a transmissão neuronal original, começa a fazer conexões que não estava fazendo. E essas conexões, muitas vezes, são suficientes para mudar o curso da doença, mudar o curso da dor. Tá? Muitas vezes, é claro, isso nós podemos falar disso, mas isso, quando você aprende terapia neural, você sabe que a repetição é um processo importante. Mas o paciente chega a lugares ou atinge resultados que ele não tinha sem o uso disso. Não é durante o efeito do anestésico. Veja bem, você vai tratar dor com anestésico, você vai anestesiar, claro. Não é isso. O efeito terapêutico é muito maior de duração, é muito maior em efeito. O paciente tem ganhos que cruzam o tempo da droga no seu organismo. Uma lidocaína que fica lá 4, 6 horas, no corpo. O efeito terapêutico do anestésico, a pessoa pode ficar sem dor ou diminuir a sua dor num nível que não tinha antes por muito mais tempo do que isso. Para sempre até. Se a gente tocou os locais certos e se o organismo conseguiu se regular da maneira correta. Senão a gente vai repetir, dar outra chance, outro estímulo para o sistema se regular. Vejam a beleza e a sabedoria, a inteligência de atuarmos num denominador comum. Então, eu lembrei daquela frase quando não sabe o que tem, dá meticortem. Né? A gente já usa um denominador comum para inflamações, por exemplo. Atuando lá na fosfolipase A2, né? Lá no alto da cascata inflamatória, a gente atua em todo o corpo de uma maneira brilhante. Que bom que descobrimos o corticoide. Né? O corticoide artificial, a gente já tem aqui no corpo. Mas pensa em todos os efeitos colaterais. Pensa que bloqueando bioquimicamente no alto da cascata, quantas reações em todo o corpo. Você sabe os efeitos colaterais do corticoide, todo mundo aqui sabe, porque todas as especialidades usam essa droga. Agora, se a gente atua com anestésico local, localmente, eu não estou falando um uso sistêmico, um uso local, que é um uso estratégico, é um coringa, estratégico, como eu acabei de falar, atuando num denominador comum que é o sistema nervoso autônomo disfuncional, sem os efeitos colaterais de todo esse corticoide. Isso não seria maravilhoso? Pois é.
Isso é maravilhoso, tá? Eu até anotei uma frase aqui, deixa eu ver se eu acho. Então vou lançar uma nova frase. Para substituir o não sabe o que tem, Meticortem. Se o tratamento vai mal, terapia neural. Meu nome é Emanuel Duque, conta comigo no teu apoio nessa descoberta dessa nova forma ou dessa forma inteligente de tratar o seu paciente, de mudar a tua rotina no consultório.